muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Nesse episódio especial, abrimos espaço para um debate necessário, urgente e, infelizmente, ainda pouco enfrentado com a seriedade que merece. A insegurança jurídica que ronda os direitos da população LGBTQIA+, no Brasil. Sob o título Legislação ausente, vulnerabilidade presente, queremos lançar luz sobre o vazio legislativo que a advocacia precisa se apoiar majoritariamente em jurisprudência para garantir direitos, o que acaba gerando instabilidade, resistência institucional e desafios diários para a efetividade desses direitos. Para conversar conosco, temos a honra de receber Margarete da Silva Hernandes, advogada e palestrante, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB de Santa Catarina por 4 mandatos, de 2013 a 2024, e da mesma comissão no Conselho Federal da OAB, 2022-2023. Atualmente, a Margarete é coordenadora adjunta das Comissões Sociais da OAB de Santa Catarina e membro consultivo da Comissão dos Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Sua voz é potente e sua trajetória é de luta. E sua presença hoje aqui é um verdadeiro presente para toda jovem advocacia que acredita na força transformadora do direito. Fica com a gente até o final e essa conversa é para refletir, aprender e, sobretudo, para agir. Bem-vinda, Margarete. Obrigado. Um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. E é claro, a gente começa com aquela pergunta básica, né, para que as pessoas tenham um pouco de entendimento sobre cada termo que a gente vai falar aqui hoje. Então, explica para a gente, Margarete, o que significa a sigla LGBTQIA+, e agora a inclusão dos termos PN nessa sigla também. Tá certo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo, né? Muito obrigada, Bárbara, por ter me chamado. Posso te chamar de Bárbara? Com certeza. Muito bom. Deixarmos aqui os formalismos, até porque o papo é bem informal mesmo, né? Então, na Conferência Internacional ainda é utilizado o LGBTI, vai até o I ali, né? Mas as conferências aqui no Brasil, né, tem e a academia, o meio acadêmico tem trazido agora essas outras letrinhas aí. E que ficou interessante agora colocar um mais, né, para não ficar criando, porque às vezes os movimentos sociais eles vão se fragmentando e vão criando, né? Agora nós somos tal coisa. Então são pessoas que se sentem diferentes da caixinha binária que o padrão cis, heteronormativo, que é o padrão da sociedade, né, na sua maioria. Então são pessoas que não vão mais se identificando com esse padrão de macho, fêmea, homem, mulher, e vão criando, né, vão criando siglas, mas normalmente essas siglas elas são criadas para reivindicar direitos, né? Esse é o objetivo. Não é privilégios, né? Porque tem gente que diz que os LGBTQI querem privilégios. Não, nós apenas queremos direitos, né? Eu vou falar na primeira pessoa do plural porque eu sou uma mulher lésbica, então eu também estou aqui nessas letrinhas. Então, o L são as lésbicas, né? O G são os homens gays, o B são as pessoas bissexuais, que tanto se relacionam com homens ou com mulheres, o T são as pessoas trans, e aí engloba trans e travestis, né? Que elas têm uma pequena diferença, vamos falar assim, mas ao mesmo tempo o pano de fundo é o mesmo, né? O Q são as pessoas queer, o I são as pessoas intersex ou intersexual, aí o A são as pessoas assexuadas, né? E o P são as pessoas pansexuais e o N, né, os não binários. E aí os não binários eles estariam inclusos ali no T, na letra T, né? Porque são pessoas que são transgêneros, né? O não binário é considerado uma pessoa trans. Entendi. Né? O não binário ele não se identifica com o masculino nem com o feminino, né? O queer ele transita em um e outro. Entendi. Entendeu? O queer. Então, essa é a diferença dos dois.
O queer transita entre os dois, ele não tem uma definição única, ele transita, ele tem um trânsito maior. Ora É o sente gênero aqui, ora fluido sente que ali. eles falam também, sabe? Entendo. Ora eu me sinto mais masculino. E o que é masculino, né? O que é feminino, né? Sim. Isso aí foram convenções que a sociedade, principalmente a partir do século XX, foi convencionando. Claro, isso desde que o mundo é mundo, tem convenções. Que é aquela história, então se eu brinco de carrinho, eu sou mais masculina, e se eu brinco de boneca, eu sou mais feminina. Tu entendes? Aí tu vais observar e que tem pessoas que tem meninos que gostam de carrinho, e isso não tem nada a ver com a orientação sexual dele, Claro. entende? E tu vais encontrar mulheres mais youngs, mais masculinas, e elas são hétero. Então, isso é uma coisa interessante para a gente deixar até claro, né? Que o gênero, o que define a orientação ou condição, que agora as pessoas utilizam a palavra orientação ou condição sexual e afetiva, e eu gosto de colocar o afetiva junto, porque parece que isso é só uma questão sexual, Sim. e isso não é somente uma questão Com sexual. certeza. Isso é uma questão de afeto, isso é uma questão de formar famílias, né? O que define é o gênero e não a genitália. E entende, é interessante doutora? falares isso, não precisa chamar de doutora, Tá. Bárbara. fique bem à vontade. É interessante falares sobre essa questão de afeto e de sentimentos, porque aí a gente já entra na esfera jurídica, né? A questão de formar família. Não existe mais aquele modelo padrão de família, papai, mamãe, filhinhos, né? Piquenique no parque. Hoje, família tem diversos formatos, não existe um padrão, um modelo. E aí a gente já entra na próxima discussão, Sim. que é o panorama jurídico hoje desse público no Brasil, né? Hoje estamos muito amparados por jurisprudência, mas o que falta em termos legislativos? Falta tudo em termos legislativos. Ontem eu fui num evento no Ministério Público do Trabalho e eu ouvi isso na mesa e não vi de ninguém do movimento social que estava ali presente, mas sim uma pessoa do Legislativo disse que o Congresso é covarde, né? É meio forte falar assim, mas infelizmente nós temos um Congresso, um dos mais conservadores, o atual, e não sei se a tendência não vai ser piorar e ser mais conservador. O que acontece? Nós temos os nossos normativos estão sentados na jurisprudência do STF. Se amanhã mudar essa configuração, essa formatação, se os ministros, né, que ocuparem as cadeiras, as 11 cadeiras, nós tivermos uma maioria extremamente conservadora e dita, oriunda das religiões que assumidamente são contra os relacionamentos homoafetivos e as pessoas trans, nós vamos talvez ter um retrocesso de direitos. Eles podem revogar. Quem casou, casou, mas não casa mais, entendeu? Porque é um ato jurídico perfeito, então quem está casado, tem direitos sucessórios, tem direitos de família, mas ele não vai conseguir casar. Nós tínhamos aqui, não sei se tu lembra, na capital, Florianópolis era o único município do Brasil Promotor. que tínhamos um promotor que indeferia o casamento homoafetivo. E que foi graças à nossa comissão que ele foi afastado nós fomos no Conselho Nacional do Ministério Público para retirá-lo das funções. Porque quando ele via que era homoafetivo, ele ia lá. Eu lembro dessa situação. Então, assim, sim. tu entendes que às vezes são pessoas que se utilizam da instituição para manifestar a sua homofobia, a sua transfobia. Sim. Né? E enquanto isso não estiver Nós vamos ter insegurança tipificado, jurídica, continua essa insegurança. Nós precisamos realmente que tudo que está sentado em jurisprudência vá para o Código Civil Brasileiro, lá no capítulo do direito das famílias e sucessões. E o que falta? Boa vontade? Falta nós voltarmos certo, né? Falta o povo se preocupar, e principalmente as pessoas LGBTQIA+, se preocuparem em votar no Congresso e não no presidente, porque fica todo mundo preocupado com o Executivo. Mas nós temos que nos preocupar em quem faz as leis. Olha só como o Congresso está barrando agora o presidente trabalhar. Porque a hora que o Congresso quer, ele não deixa o presidente trabalhar. Então quem é que manda? É o Congresso. Então nós precisamos eleger deputados federais e senadores que sejam, no mínimo, simpáticos com a causa, né? Que compreendam. Perfeito. Tá difícil.
E como que a ausência dessa legislação impacta diretamente no trabalho da advocacia em defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Então, a princípio, né, isso está sedimentado. Obviamente que um juiz de primeira instância não vai poder decidir contrário a uma jurisprudência consolidada do STF, né? Então, isso não existe. Isso impacta na advocacia da forma que os advogados precisam estar sabendo disso, né? Eles precisam compreender que eu já ouvi de advogados assim, mas não tem segredo, LGBTQIA+, é a mesma coisa que as pessoas héteros, cis-héteros. Realmente, a mesma legislação de direito de família e de direito de sucessões que se aplica a um casal hétero, se aplica a um casal homo. É a mesma. Só que o casal hétero está garantido pelo Código Civil Brasileiro, né? O casal hétero tem lá suas garantias nas leis esparsas que trabalharam sempre por essa sociedade e para essa sociedade. Agora, as pessoas homoafetivas, as pessoas trans, elas têm decisão jurisprudencial, né? Tanto que o promotor aqui, na sua fundamentação, ele dava uma outra interpretação para aquilo que o STF tinha dado, ao artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele interpretava do jeito dele. A subjetividade dele era ele não poderia. Única. Tu sabe que não poderia, claro. Né? Mas ele fazia. Então, assim, como é que isso impacta na vida do advogado? Talvez ele tenha que... Eu acho que até o maior impacto para mim na vida do advogado que defende as pessoas LGBTQIA+, os casais, enfim, e tudo aquilo inerente ao direito de família, né? Alimentos, separação, enfim, inventário... Tudo aquilo que eu acho que o maior impacto é a forma como os advogados tratam as pessoas LGBTQIA+. Eu acho que o detalhe está aí. Né? Nós precisamos de duas coisas. Eu acho, hoje, penso, que a advocacia precisa se preparar. É trabalhar, é humanizar a advocacia. Então, nós aqui estamos pensando... Né, isso em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Junto com a ESA, inclusive a doutora Luciana Narraja me chamou para eu preparar um curso lá na ESA. Os advogados precisam compreender, como aqui você hoje está me chamando, para compreender o que é, o que não é, o que são essas letrinhas, porque existe aí um maniqueísmo, né, a respeito disso, existe um marketing negativo também, algumas religiões, infelizmente, né? E existe também um posicionamento político, claro, que não existia, muito forte, né? E Marga, as maiores demandas, elas ficam nessa esfera da família ou vem muita coisa, por exemplo, de trabalhista, por questão de discriminação, ou a utilização de banheiro, né? Esse tipo de demanda de preconceito, de racismo, ou ainda a grande maioria está lá concentrada na esfera familiar. Então, até a gente vamos falar um pouquinho disso. Eu tive a honra de estar presente lá em 2019, quando foi criminalizada a LGBTfobia, né? E tu sabes que, então, ela é uma prática de racismo, né? Sim. Ela não foi feita uma analogia. Ela Sim. é uma prática de racismo enquanto o Congresso não tipificar adequadamente, ela vai ser uma prática de racismo, né? O que acontece? O racismo é imprescritível, inafiançável, né? Então, é um crime pesado. Então, as pessoas... Isso foi para também dar um freio, porque estava demais esse... Só que, assim, a gente percebe pelas redes sociais que a criminalização auxiliou, sim, mas ela não sanou, né? As coisas continuam acontecendo. Ela não deixou o cidadão pensar um pouco antes de ofender uma pessoa LGBTQIA+. Fazer uma ofensa, ou até agredir fisicamente. Não, né? Inibiu consideravelmente, né? Eu acho que deu um freio, sabe? Deu uma assustada. Deu uma assustada, que opa... antes de eu falar alguma coisa, já fico falando, as pessoas já dizem, cuidado porque isso aí, né, o racismo, por exemplo, é algo pesado, tem gente pegando condenações altíssimas de racismo, né? Então, isso também vai para a homofobia e para a transfobia, né? Então, assim, eu acho que as demandas que os advogados irão encontrar vai ser muito na área penal,
Muitos me procuram, mas eu acabo não trabalhando porque eu não trabalho com penal. Mas, claro, eu atendo, indico um colega e tal. Orienta e tal. Mas assim, mas enquanto presidente da comissão aqui, né, as pessoas vinham nos procurar para serem orientadas, na sua maioria, todas elas eram práticas de preconceito, eram Entendi. homofobia e transfobia. Então, nós temos um trabalho na área penal, nós temos um trabalho na área trabalhista, da discriminação. Por exemplo, ontem o doutor Teodoro, vou citá-lo porque ele ontem contou isso lá publicamente, que é um homem trans, advogado, não consegue emprego, trabalha como advogado. Ele foi fazer uma entrevista numa empresa, passou na primeira fase, na segunda fase, na terceira, quando eles jogaram o nome no Google, apareceu ele no Diálogo Trans, que foi um evento que nós promovemos aqui, ele já perdeu a vaga como advogado. Eu conversei com uma advogada aqui, trans, que acabou de chegar em Santa Catarina, e que ela está trabalhando no call center. Ela não conseguiu um emprego como advogada, porque ela é uma mulher trans. Entendi. E isso com uma passabilidade boa, tá? A passabilidade é quando tu aparenta o gênero que tu tens. Uhum. O doutor Teodoro, tu jamais diria que ele é um homem trans. Ele tem uma passabilidade de 100%. Entendi. Já essa mulher trans, a advogada, a passabilidade podemos botar aí nos 80, 85, 90, talvez. Né? Então, aí eles alegaram o seguinte para ela: nós não queremos que tu transite na frente do chefe. Então, isso é um cunho discriminatório nas relações de trabalho. Então, eu acho que a área trabalhista teria muita coisa para fazer, sabe? Mas a vulnerabilidade do funcionário ainda impede que ele faça algo, porque sabe que se sair dali e ainda requerer algo contra o empregador, daí mesmo é que não arruma mais nada, né? Então, tem tudo isso e tem uma outra coisa, é a prova. Uhum. O doutor Teodoro estava sozinho com o entrevistador. Vai provar como? Tá certo. A empresa pode alegar diversas coisas que não quis ele. Verdade. E, na tua opinião, o maior desafio enfrentado na área da advocacia ainda é resistência cultural, é a ausência de legislação, é a morosidade no sistema? Onde está a maior dificuldade? A cultural. A maioria dos advogados ainda carece de muito entendimento a respeito, né, desse segmento da população. Perfeito. E alguns jovens advogados, jovens advogadas, têm o desejo de buscar especialização em uma determinada área, porque a gente sabe que para se destacar no mercado você precisa ser especialista, né? Não adianta a gente achar que ser generalista e entender de tudo vai fazer a gente crescer, porque não vai. A gente precisa ir migrando para uma determinada área ou outra. Eu, por exemplo, sou familiarista pura. Só faço processo de família e sucessões, mais nada, né? E acha que é possível viver da advocacia voltada para direitos sociais? Não, infelizmente, te digo, porque eu vou te falar, eu mesmo. Tem pessoas que às vezes achavam que a gente, numa presença de comissão, vai chamar as pessoas LGBTQIA+ para me contratar. Nada, não. Se tu queres saber mesmo, eu não lembro de ninguém que me sabia que eu estava aqui, me viu aqui e foi lá me contratar. Eu trabalho, também faço família, né? Uhum. E para a maioria, por casais héteros, assim, tem sempre algum ou outro que aparece, Mas por conhecer a figura, não dá, né, da sua pessoa, mas não... O direito social, eu acho que é um direito para o próprio advogado se humanizar e saber atender o seu cliente. Concordo. Mas não para ganhar dinheiro no mercado de trabalho, não para ganhar espaço. Tá certo. E qual deve ser o posicionamento ético do jovem advogado que quer trabalhar com essa área? Que quer atender essa demanda? Eu acho que teria que... isso é uma boa pergunta, né? Interessante, porque como é que eu vou... Eu acho que não tem um treinamento específico, né? Para falar dessas pessoas. Jamais. Principalmente a área de humanas, né? Então, tanto que nas minhas palestras que eu dou, quando eu vou falar dessas pessoas, eu sempre procuro, eu raramente falo da legislação, das decisões, só se alguém, é um público de advogados, eles querem saber, tem gente que não sabe ainda, mas, meu Deus, é tão simples, né? Tudo começa em 2011, então não tem muita coisa para se falar, porque não tem não tem uma inovação jurídica. Não é nem uma história muito longa também, né? E assim, doutora, não tem uma inovação jurídica com relação a isso, não há uma inovação jurídica, não tem.
simplesmente eles decidiram a favor das famílias existentes, entende? São as mesmas regras. Então não tem uma inovação jurídica com relação a regramento, a essas relações. Agora, tu tens que saber atender o cliente. Tu tens que saber se ele chega aqui, por exemplo, eu mesmo, apesar de eu ter de eu ser uma mulher lésbica, de ter convivido muito nesse meio, de conhecer as pessoas, eu às vezes não sei se é uma mulher trans ou eu não tenho certeza. Então, o que acontece com isso? Bom dia, boa tarde, como é que a senhora gostaria de ser chamada? Senhora? É senhora, né? Com toda... E já aparentando uma tranquilidade, serenidade e naturalidade. Naturalidade, né? Naturalidade. Porque como nós, por muitos anos, por muitos séculos, naturalizamos a violência, nós precisamos desconstruir isso. Porque nós naturalizamos o preconceito, o ódio, o estigma das pessoas Eu diferentes. acho que, na verdade, a grande dificuldade é fazer com que as pessoas entendam que elas precisam dissociar o seu interesse próprio e particular do outro. Não interessa qual é a minha orientação, como a forma que eu me relaciono, como eu penso. Eu só preciso respeitar a tua, entender que é diferente e tá tudo bem. Até porque um cliente é um cliente. Exatamente. Eu vou encontrar clientes educados, clientes não tão educados, clientes egoístas, clientes, às vezes, até mentindo pra gente, dizendo que eles... A gente, tu sabe disso. Claro. A gente... Então, aí que tá, sabe, Bárbara? O que acontece? As pessoas precisam, e a advocacia também precisa saber, todo mundo precisa entender, que uma pessoa que é uma mulher lésbica, ou um homem gay, ou uma pessoa trans, não é isso que os define. Com certeza. Então, não é isso que os define. Não importa quem está sentado no meu escritório. O que os define é o seu caráter, é a sua essência enquanto alma. É isso que os define. O direito que está buscando com a gente. O direito que ele quer, o que ele quer. Aí tu vai lá, tu vai conversar profissionalmente com essa pessoa. Perfeito. E quais espaços, quais frentes você recomenda para esse público que quer atuar nessa área, para que possa se aperfeiçoar, conhecer um pouco mais, aprender, talvez as comissões, espaços coletivos, cursos? O que hoje teria à disposição desse público, desses advogados que querem melhorar? Eu gostaria de criar uma pós para falar sobre, né? É que infelizmente, nós não temos nada disponível, assim, né? Aqui a ESA já fez eventos, a OAB sempre faz, nós sempre fizemos eventos para justamente orientar essas pessoas, né? Nós fizemos agora, aliás, a comissão, né, de direito homoafetivo fez um evento, inclusive eu palestrei, o doutor Teodoro palestrou também, e falamos sobre as nossas vivências, porque eu acho que para o advogado é muito mais importante falar da vivência LGBTQIA+, da parte das ciências humanas, do que das ciências sociais do direito. Porque o direito é aquilo que eu te falei, não tem inovação jurídica, então não tem muita coisa, né? Vocês querem saber, a gente até vai lá, eu tenho tudo pronto lá e a gente fala para ti, mas isso, não é isso que eu acho que vai ser o grande, o advogado que quer trabalhar com as pessoas LGBTQIA+, ele tem que ser uma pessoa empática, ele tem que ser uma pessoa, não porque ele só quer isso, não, ele tem que compreender, entender, não é aceitar, essa palavra é horrível, muito menos tolerar, pelo amor de Deus. São palavras que eu não gosto disso. Ninguém está pedindo para ser aceito, né? Ninguém está pedindo para ser tolerado. Então, o que nós precisamos é ser mais amorosos, né? Ser mais compreensivos, não termos preconceito e atendermos o nosso cliente LGBTQIA+, como outro qualquer que entrou ali. Ele vai ter uma situação pessoal, talvez diferenciada, daquele público que eu costumo atender. E eu penso que essa questão de cursos e de formação, ela vai muito também próxima das outras áreas do direito, porque, comparando aqui com o direito das famílias, pesquisar lei eu pesquiso com facilidade se eu não souber. Eu coloco ali no Google, coloco no ChatGPT, que hoje me entrega tudo, mas como atender, como acolher, como dar a atenção que o cliente precisa, então, né? Aquele suporte emocional, isso que é a dificuldade. E aí eu falo que nessa questão mais social e de direito LGBTQIA+, até eu mesmo preciso aprender. Por quê? Eu sou uma pessoa que não tenho preconceitos, né? Acho que... E é difícil para mim compreender a dificuldade
que o LGBT tem na sociedade, porque Nós uma. eu não consigo entender essa diferença que as pessoas fazem entre uma pessoa e outra. Tu não és uma, tu não tivesse Justamente. vivência. E aí, como eu não vivenciei isso, eu preciso aprender com quem vivencia quais são as dores, quais são os sentimentos, quais são os desafios, para que eu tenha condições de lidar com isso. Olha, quando eu era muito jovem, eu me entendi uma mulher lésbica aos 19 anos. Mas aos 14 eu já percebia que algo vinha diferente no caminho. Mas eu lembro que nessa época, que faz muito tempo, né, começo dos anos 80, eu lembro que eu dizia assim, só vai entender quem viver. Eu falava isso. Isso há 40 anos atrás. Então, e hoje, as pessoas falam de lugar de fala, né? Essa expressão do que eu concordo, né? Eu, por exemplo, não posso estar aqui falando da dor do racismo. Sim. Eu sou branca, sou privilegiada. Eu não posso estar aqui falando muito das pessoas trans, apesar de eu conhecer as dores delas, mas eu não sou uma pessoa trans. Então, quando eu chego num ambiente, eu sou uma mulher cis. As pessoas podem até já me olhar e achar, aquela ali eu acho que é uma mulher lésbica, pelo meu gênero. Né? Claro, como diz a amiga minha, Marga, está escrito, tá bom. Então, tu não engana, Marga, tá bom. Eu também nunca quis enganar, na verdade, nunca quis. Eu sempre fui do jeito que eu sou. Aliás, teve uma época que eu quis enganar. Bem no começo que eu comecei a advogar. Aí eu lembro que eu coloquei um tailleur e fui para o fórum fazer a primeira audiência. Comprei um conjunto de saia. Aí eu encontrei uma colega, também advogada, que já era advogada há mais tempo, e me encontrou. E quando ela fez, eu olhei para ele, Margarete, tu parece uma travesti, com todo respeito às pessoas travestis, mas ela quis dizer que não combinava comigo aquela roupa ali. E eu nunca mais usei. Não por termo, não foi uma ofensa, né? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Mas porque ela quis dizer que eu tenho um jeito masculino e eu estava usando uma roupa feminina, né? E as travestis são femininas, então, quer dizer, ela até não falou certo, né? Porque todas as mulheres travestis são super mulheres. Eu, às vezes, nem sei se são mulheres trans, são mulheres travestis, são mulheres cis, mas, enfim, eu não combinava. Então, assim, eu acho, Bárbara, com relação ao que tu me perguntaste, que eu acho que tem que ter uma empatia, que isso é uma coisa da natureza da pessoa, sabe? Eu acho que quem está carregado de amor dentro de si não vai olhar para o outro com olhos de ódio. Agora, para quem já tem sentimentos ruins dentro de si, ele vai olhar. E isso é uma coisa que não tem cursinho, não tem nada, só tem o quê? Vivência da vida. Tá certo. As experiências que ele vai ter. Porque não tem... eu posso te dizer o que é ser uma pessoa, o preconceito de uma pessoa gay e lésbica. Isso eu posso te dizer porque eu tive. E o que você gostaria de dizer para essa jovem advocacia que vem aí e que, mesmo diante das dificuldades, não desiste de lutar por um direito plural e justo? A jovem advocacia super admiro. Eu estive aí na entrega das credenciais, a última que teve, e disse, turma, né? E disse isso para eles, né? Citei Rui Barbosa, citei aí uns juristas famosos, que todos eles traziam essa coisa da humanização na advocacia. Então, vamos olhar para o nosso cliente como um ser humano que está sofrendo. Não vamos olhar já com os nossos honorários, quanto que eu vou ganhar, né? Ele quer aquilo ali. Não vamos olhar o nosso cliente como um instrumento de enriquecimento, mas sim como uma pessoa que está com problema, porque ninguém procura advogado sem um problema. Verdade. Então, a gente tem que ter essa... Eu acho que o advogado que acolhe o seu cliente, né? Que é compreensivo com o seu cliente, isso independente de ser LGBTQIA+, ou não, esse é o advogado que vai conquistar o seu cliente, né? Perfeito. Marga, a gente criou um quadro para essa nova jornada do ESAcast, que é um quadro de encerramento. Uma espécie de perguntas e respostas tipo Marília Gabriela, assim, sabe? O nome do nosso quadro é A Última Instância. Então, são respostas curtinhas, primeira coisa que vem na tua cabeça, sem recurso, ok? Sem apelação, sem justificativa, é isso e pronto. Então, vamos lá. Um livro que todo advogado deveria ler. Meu Deus, olha, para quem pensa lento como eu, gente, um livro que todo advogado deveria ler.
Um livro que te marcou, então, assim, algo que você recomenda. Olha, Oração dos Moços, eu acho que todo mundo tem que ler. A gente lê na faculdade. É um livro bobo, bobo não, né? Ele tem Sim. muita sabedoria ali, mas foi um livro que me marcou muito, né? Eu posso te dizer outro livro que me marcou muito, o Maquiavel, do Pequeno Príncipe, que eu acho, porque tem muito sobre as relações de poder, né? Eu tenho esse lado meio espiritualizado, então eu acho que a gente deve se humanizar. Tem um livro da Mônica Bonfiglioli dos Anjos sobre Jesus, muito interessante, que ele fala de um Jesus humano, e não esse Jesus que a gente conhece, né? Então, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando essa coisa da espiritualidade. Então, esse livro aí, quando eu estava na faculdade, me marcou demais o livro. Tu sabe que é um livro muito profundo, né? As pessoas, os alunos na faculdade, eles não leem muito eles não leem. Sim, é mais superficial, né? Eles não entendem, mas o Rui Barbosa era um cara sábio demais. Demais. Entendeu? Uma inspiração dentro e fora do direito. Uma inspiração, Jesus. Ele é meu guia, meu mestre. Ele me inspira sempre. Um erro que te ensinou mais do que qualquer acerto. A impulsividade. Uma frase ou princípio que te guia na vida. Só o amor salva. Uma causa que você sempre defenderia. De pessoas doentes com câncer precisando de um remédio que o governo nega. Perfeito. Maior desafio da advocacia hoje? É se humanizar. Um conselho para quem está começando. Tem que ter vocação para ser advogado. Eu lembro, o doutor Passoldi, já desencarnado, foi aquele que fez boas-vindas no curso de Direito, para mim, na época. Eu nunca esqueci uma coisa que ele disse. Vocês gostam de ler? Vocês gostam de livro? Porque se não gosta, pode ir embora. Vão procurar outro curso. Então, eu acho que o que eu diria para a advocacia é que a gente precisa estudar sempre, se atualizar. Porque vou aqui citar Georges Ripé, né? Quando o direito não acompanha a realidade se vinga ignorando o direito. Perfeito. E a última, para encerrar o nosso episódio. Margarete por Margarete em uma palavra. Fogo! Queres deixar tua mensagem aqui de encerramento, Mar? Olha, gente, eu vou falar uma coisa então, assim, rapidamente para vocês. Muito rápido. A gente tem diversas personas. Isso faz parte do ego. Eu estou estudando agora também essa parte. Estou fazendo uma pós na Unipaz, que eu estou amando. Eu quero, inclusive, trabalhar com a psicologia transpessoal. E eu quero dizer uma coisa a todos. Eu separava a mulher espírita, a mulher advogada e a mulher lésbica. Eu tinha 3 mulheres dentro de mim. Então, eu vinha na UAB, eu me comportava como uma advogada, eu trabalhava como advogada. Eu estava dentro do centro espírita, eu não trazia a advocacia e eu não trazia a mulher lésbica para dentro do centro espírita. E a mulher lésbica não trazia a OAB e não trazia o centro espírita. Eu dividia essas 3 pessoas. E eu digo uma coisa para vocês. Desculpa, eu estou meio gripada. Nós temos que ser uma pessoa só. Nós temos que trazer a nossa espiritualidade para a nossa profissão. Não é religião. Estou falando de religiosidade, ou melhor, espiritualidade. Seja ela onde você quiser professar. Dentro de uma cachoeira, no mar, no budismo, ou em nada. Você contigo mesma, né? A meditação ela é essencial, nós precisamos ficar com a gente mesmo. Então, eu acho que a gente tem que trazer, e eu trago também a pessoa espírita, que para mim não é uma religião, é uma ciência, é uma filosofia de vida, e ao mesmo tempo é a minha forma de conectar com Deus. Então, eu acho que a gente tem que trazer tudo isso para um lugar só. Obviamente, né, sabendo classificar, né, A, B e C. Mas eu acho que a gente tem que ser a pessoa espiritualizada dentro da ordem, sabe? Na advocacia, a gente tem que ser quem a gente é. Se eu sou uma mulher lésbica, por que eu vou ficar mentindo, falando que eu tenho um namorado, né? Como eu já fiz isso em algum tempo,
né? Mentindo, um invisível, porque estão fingindo para agradar as pessoas. A gente não tem que agradar ninguém, a gente só tem que agradar a si mesmo, porque depois a conta vem. E a conta vem, às vezes, em forma de doenças, Então, para essa juventude que está chegando agora, que já é uma juventude que está andando de mão dada na rua, graças à nossa luta aí, que passou com o facão na frente aí no caminho, essa juventude maravilhosa que está aí, que já está vivenciando uma outra época, eles só têm que ter bastante amor no coração, ética, trabalho, transparência, né? Ter essa relação aí. É isso. Perfeito, Marga. Encerramos esse episódio, então, com o sentimento de que a discussão sobre os direitos do LGBTQIA+, não pode mais ser tratada como pauta secundária ou meramente simbólica no meio do nosso meio jurídico. O que está em jogo são vidas, dignidade e o próprio compromisso do direito com a equidade. Agradecemos imensamente a Margarete Hernandes por compartilhar conosco sua experiência, sua coragem e sua lucidez ao tratar de um tema tão desafiador e ainda assim tão essencial para a gente. A você, jovem advogado ou advogada que nos acompanha, fica o convite. Não se conforme com as lacunas do direito e do nosso sistema jurídico. Seja parte ativa da construção de um direito mais justo, inclusivo e efetivo para todos. No mais, pedimos a você que nos segue, que nos acompanha, que envie sua sugestão para os nossos canais de comunicação, compartilhe esse episódio, diga o que você quer que a gente traga como tema aqui, sugira um convidado e a gente vai se esforçar para trazer também, assim como trouxemos a Margarete. Dá uma olhada nas nossas redes sociais, @OABSC, ou no nosso site da ESA, porque tem diversos cursos, formações à disposição de vocês. No mais, nos encontramos no próximo episódio. Até lá!